Olá, bem-vindo a mais esse vídeo. E o que é anacronismo? Eu quero estar respondendo nesse vídeo que virá, então peço que você assista até o final para não cometer o erro do anacronismo e por que ele é tão comum de acontecer. Isso eu estarei explicando. Então peço que você se inscreva neste canal, assine o sininho para ter mais notificações. Peço que olhe na descrição do vídeo, você vai clicar em um dos links na descrição do vídeo, você encontrará um bacharel em teologia e um curso de exegese, né, dois links distintos. Também, caso queira ajudar no meu trabalho com algum dinheiro, no final desse vídeo você encontrará o QR Code Pix, tá? Então, nos segundos finais desse vídeo aqui você encontrará. Então, peço que assista até o final e tamo junto no campo de batalha, ok? Essencialmente, temos uma palavra chamada anacronismo. O que é anacronismo? Bom, a ideia do anacronismo é você elevar um conceito ou um fato ou até um objeto para um período em que ele não existia. É você cometer um erro de período histórico. O que seria anacronismo? Imagine você lá dentro do navio do Pedro Álvares Cabral, e dentro do Pedro Álvares Cabral você tiver lá do navio dessa navegação de Pedro Cabral do seu lado, e você mexendo num computador. Um computador de última geração, i7, i9, 11900 com 64 GB de RAM e dentro do navio de madeira. Isso é um anacronismo. Essa é uma imagem, um pensamento anacrônico. Eu linkei duas ideias, dois períodos, duas coisas que estão distantes. Um navio de madeira do período de 1500 com um computador criado apenas no século 20, né? Ou principalmente um computador do século 21. Então, anacronismo é você juntar essas ideias. Isso é anacronismo. E o que acontece? Quando você vai falar de estudo histórico, estudo bíblico, acontece com certa frequência as pessoas cometerem anacronismos. Por exemplo, imagine lá no século XVI, século XVI não, vamos imaginar na Idade Média os caras tocando rock and roll, ou os caras tocando rap. Sabe, você já deve ter visto algum filme, né? Algum filme que os caras fizeram isso, né? Isso é uma forma de anacronismo. É claro que existe toda uma contextualização, o filme tem todos os cambalachos que eles fazem. Mas anacronismo seria mais ou menos essa ideia. Imagina lá um cantor de rap igual o 50 Cent ou igual o Mano Brown cantando rap na Idade Média, mano. Não faz sentido nenhum, né? Não dá liga. Ou o cara cantando rock and roll, mano. Teve um filme, Coração Valente, Coração Valente, de um cara que chega lá pra lutar de cavaleiro e tá lá os caras tocando batendo nas armaduras, mano. Isso aí não existia, né? O rock vai ser um estilo apenas no século XX. Então isso é anacronismo. E o que acontece? Quando você pratica isso no seu estudo bíblico, como assim? É você pegar uma fala de Jesus e tentar contextualizar ela no século XXI. Ou você pegar e achar que alguma fala de Jesus aplicada naquele contexto, ser entendida de maneira completamente oposta. Me permita dar um exemplo. Tem um texto da Bíblia que menciona o seguinte, que Jesus, ele fala que o que sai da boca do homem é o que torna ele impuro e não o que entra. Veja esse contexto. Ele está falando do que? De alimentação. Ele falando o que sai da boca do homem, não o que entra, que torna ele impuro. Se você pegar esse texto no meio cristão hoje, eles vão dizer assim, ó, tá vendo? A gente pode comer carne de porco. Só que isso é um anacronismo. Por quê? Porque você está aplicando um texto de um contexto diferente do que você entende hoje. Se você pegar dentro do contexto bíblico, para um judeu, carne de porco não era alimento. Você pode abrir em Levítico, capítulo 11, você pode abrir lá em Gênesis, capítulo 6, quando Deus fala para levar alguns pares de animais puros e alguns pares de animais impuros. Ele fala que os animais puros serão para mantimento, mas animais impuros não. E Levítico 11 reforça essa ideia mais claramente. Então, na mentalidade de um judeu contextualizando, a carne de porco não é alimento. Então esse texto não está se referindo à carne de porco, ele está se referindo ao quê? À tradição, a todo um contexto.
Só que se você tira esse texto do seu contexto e aplica para você hoje, que o brasileiro gosta de uma feijoada, gosta de um toicinho, e descontextualiza, você vai pegar um texto da Bíblia e aplicá-lo de maneira errônea. E isso acontece com palavras, com termos técnicos, isso acontece com muitas coisas. Um outro texto que eu acho muito interessante, que ele é levado fora do seu contexto, principalmente no estudo bíblico, né, é um texto de Colossenses 2, verso 18, né, verso 15, 16, 17 e 18, que ele menciona lá que os sábados, só que a pergunta é, o contexto em que Paulo viveu, o contexto que Paulo enfrentava lá em Colossenses, em Colossos, ele está tratando do quê? Qual que era o problema que ele estava enfrentando? Ele estava enfrentando a guarda do sétimo dia em si, ou ele estava enfrentando outros problemas relacionados com festividades que também eram chamadas de sábado na Bíblia? Porque você tem outros dias festivos que são também chamados de sábado. Como é que você lida com isso? Talvez o desconhecimento do contexto bíblico faça a pessoa entender errado uma passagem. E assim vai. Assim, por exemplo, um outro exemplo de anacronismo é o cara pegar Apocalipse 1:10 e querer aplicar ele ao primeiro dia da semana e dizer que ali é o primeiro dia da semana, domingo. É um anacronismo tremendo. Por quê? Porque no grego você vai encontrar Kyriakimera, né? Dia do Senhor. E aí ele foi traduzido para o latim como Dominus, né? Dominus, dia do Dominus, né? Dia do Senhor em latim. E as traduções baseadas no latim, elas trazem domingo. Né? Então você vai ter a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Figueiredo, que trazem a expressão domingo, a tradução Mato Soares, que trazem a expressão domingo. Mas por quê? Porque elas traduziram da Vulgata Latina e não do original grego e hebraico. E aí surge um problema muito sério, porque a expressão domingo, a expressão dia do Senhor na Bíblia, ela tem duas aplicações. Quais aplicações são essas? Dia do Senhor para o dia do juízo escatológico do Senhor, o dia que Jesus, que o Senhor Deus virá e julgará todas as nações, é um dia escatológico, que é chamado de dia do Senhor. Você pode procurar nos profetas maiores, como Isaías, você vai encontrar constantemente essa expressão. E eis que vem o dia do Senhor, é um dia escatológico. E uma segundo uso para dia do Senhor na Bíblia é se referindo ao sétimo dia. Interessante, né? Mas nunca dia do Senhor é usado para se referir ao primeiro dia da semana. Mas a nossa cultura, devido ao uso católico, né, devido ao contexto católico, aplica-se dia do Senhor, ou a palavra domingo, é o primeiro dia da semana. E aí a pessoa pega a palavra domingo, olha lá na Bíblia e fala que está se referindo ao primeiro dia da semana. Entendeu o problema disso tudo? Isso tudo é anacronismo. Isso tudo que eu mencionei até agora é anacronismo. A pessoa está pegando um texto e usando ele fora do seu contexto. Usando um conceito moderno, o que ela entende, desrespeitando o contexto bíblico. Isso também acontece em história, pode acontecer em história, em filmes e tal, né? E essencialmente é isso. Né? Essencialmente, isso é anacronismo. E como é que você faz para evitar esses erros? Bom, é simples. Conheça o contexto em que a passagem ocorreu, em que o efeito, aquela passagem histórica que você está utilizando, né, seja bíblica ou não, em que momento ela ocorreu, em que contexto, quais são as bases históricas, a cultura, o contexto geográfico. Olhe para a geografia do local. Jesus estava numa cidade, depois ele foi para outra. Quantos quilômetros era de uma cidade para outra? Entendeu? Toda essa abordagem, esse pano de fundo, antes de você fazer uma conclusão, ajuda a você evitar esses tipos de erros. Isso é muito importante conhecer, entendeu? Então, para isso, eu deixo na descrição desse vídeo aqui um curso de exegese e um curso de teologia. É extremamente importante para você evitar esses erros. Deus abençoe seus estudos, tamo junto no campo de batalha. E eis que vem vem a imagem do QR Code, caso você queira fazer alguma doação via Pix.
Eis aí o QR Code. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo completamente. Agradeço pelo apoio financeiro, né? Sua ajuda é de extrema importância aqui para o canal e que Deus lhe dê em dobro.